Oi, oi pessoal, tudo bom? Acho que a maioria de vocês já deve ter escutado a história das Mil e Uma Noites, né? Aquela história famosa em que o rei Shahryar, ele ao flagrar sua esposa traindo ele com um escravo, manda matá-la. Só que ele não se contenta em só se vingar da mulher dele. Ele joga isso para todas as mulheres do mundo. Então a ideia dele é, toda noite ele se casa e na noite de núpcias, após a consumação do casamento, ele executa a esposa. Ele começa a fazer isso todas as noites. Só que, claro, chega um momento em que começa a faltar mulheres. Então ele recorre ao ministro e ele pede que ele dê a filha dele. No caso, a Sherazade. Que acho que é um personagem tão conhecido, né? Quem não conhece as famosas histórias da Sherazade. Então, ela, muito astúcia, né? Muito esperta, ela, né, na noite de núpcias, ela começa a contar uma história para ele, pro rei. E aí ele fica muito envolvido e na hora que a história vai engrenando, na hora assim, mais importante, ela para de contar. Então ele fica naquela assim, na indecisão, naquele dilema. Ou eu mato ela, se eu matar ela eu fico sem o final da história, ou eu espero mais uma noite. Ele acaba ficando com a segunda opção, né? Ele adia a execução dela para a noite seguinte. Só que ela usa o mesmo artifício. Ela continua a história do dia anterior, mas ela sempre vai parando naquele lugar, assim, que no momento mais importante da história. E isso vai deixando o rei sempre adiando a morte dela pro dia seguinte. E isso dura as famosas Mil e Uma Noites. Ao final disso, o rei tá enfeitiçado, encantado pela Sherazade. E acaba perdoando tudo, perdoando no caso, né, todas as mulheres e parando essa matança com as mulheres. Que casa com a Sherazade e são felizes para sempre. Essa é a história do famoso As Mil e Uma Noites. Eu, por acaso, não li. Eu acho que muita gente acaba que não lendo. A gente acaba lendo as adaptações, novelas também famosas que já foram adaptadas, ou algo do gênero, ou os contos mesmo das Mil e Uma Noites, como do Aladim e a Lâmpada Mágica, ou do Simba. E tem outras milhares de histórias também. Fora isso que tem muitos livros que são uma curta adaptação da história. Por exemplo, eu tenho aqui em casa, traduzida do original, né? Seria a versão tão completa, traduzida do original árabe, que é da Barnes Noble, essa edição aqui, em inglês. É uma edição muito bonita, tá vendo? Corte dourado e tal. Depois eu posso até fazer um vídeo, depois deixa nos comentários se quiserem fazer um vídeo, que eu tenho outros vídeos, eu tenho outros livros da Barnes Noble, tá vendo? Ela tem todo esse detalhe, né? Quem conhece já a edição, ela tem todo esse trabalho na folha de guarda, esse corte dourado que ela tem, tá vendo? O fitilho. E como que é um livro como é uma história bastante lúdica, assim, né? Essas coisas. O que é muito legal nessa edição, ela é toda trabalhada, assim, tá vendo? Ela aproveita bastante a parte árabe e tal. Tem esses detalhes. Eu até deixei separado aqui, ó. Por exemplo, tem aqui o gênio aqui, tá vendo? Então tem milhares de detalhes que enriquecem a história. Eu nunca li esse livro, apesar de conhecer bastante a história. Eu já vi adaptações de filmes e tal. E como eu disse, esse aqui é o primeiro livro do projeto. O país foi uma raspadinha, depois ao final aqui eu mostro de novo. É uma raspadinha que saiu da tag, né? Em que consiste você escolher, é uma raspadinha assim, né? Mostrando todos os países, em que você escolhe um país e eles têm uma indicação de um livro que você deveria ler dessa cultura. Então, por isso que é uma viagem ao mundo e realmente se encontra livros, porque você vai descobrir coisas da cultura. Então, no caso, eu tinha escolhido o Egito, e o motivo também tá explicado no vídeo que eu vou deixar linkado, porque foi escolhido o Egito. E eu acabei, assim, esse livro realmente, eu fiquei, assim, apaixonada pela escrita, tanto ali que, se vocês puderem ver, tá tudo marcado o livro. Tem muita, eu tenho esse costume, eu gosto de tanto marcar quanto por dentro, tá todo grifado também, bastante grifado. E eu achei um livro, assim, que tem uma belíssima mensagem. E me deixou com muita vontade de ler. Eu sei que tem uma boa versão aqui no Brasil das noites das Mil e Uma Noites mesmo, o original. Que são em 4 edições, é traduzido também direto do árabe. Se eu não me engano, é uma edição da Globo, pelo selo da Biblioteca Azul. É uma edição em 4 volumes, são 4 volumes, né? Então, eu fiquei assim, né? Já tenho essa versão, não sei, vou ver qual que eu vou ler ainda. Mas será que eles foram felizes para sempre? O que terá acontecido depois dessa noite? O rei, ele simplesmente realmente perdoou a Sherazade, porque até então
né, termina a história, que eles foram felizes para sempre, e que ele a perdoou. Mas será que um rei que tinha matado tantas mulheres por uma vingança, ele realmente perdoou? Ele realmente se tornou um homem bom, justo? Então é nesse momento, é nesse contexto que em 1971, o Naguib Mahfouz, eu não sei se é assim que se fala, ele escreve o livro Noite das Mil e Uma Noites. Ele parte exatamente desta noite em que o rei perdoa Sherazade. O livro, a primeira página do livro, inclusive, ele retoma essa história e daí começam novas histórias. E o Naguib, nesse livro, ele ressuscita alguns personagens como não sei se ele chega do Aladdin não, mas o Simba ele resgata, e vários outros, como a Sherazade, Shariar, eles são partes agora da história, né? Então não é mais aquela história da Shariar contando histórias, a Sherazade contando histórias para o Shariar. Ele resgata os personagens e vão acontecendo coisas realmente no cotidiano ali do reino e que parecem até que saíram dos livros da Sherazade, então das histórias da Sherazade. Então é nesse momento que o Naguib ele tem essa sacada de continuar essa história, esse encantamento do livro. Ele escreveu esse livro em 1971. E em 1988, se eu não me engano, o Naguib ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi o primeiro egípcio a ganhar. Não somente isso, ele foi o primeiro escritor com a língua árabe nativa a ganhar também um prêmio. Então, e quando ele recebeu o prêmio, falaram para ele, normalmente, né, tem uma frase que justifica o porquê dele ter sido merecedor do prêmio, e a frase é dada o seguinte, que através de obras ricas em nuances, agora com uma visão clara e realista, agora evocativamente ambígua, formou uma arte narrativa árabe que se aplica a toda a humanidade. Então eu acho que esse livro realmente se encaixa exatamente nisso. Esse livro, Noite das Mil e Uma Noites, ele faz exatamente isso. A proposta é resgatar os elementos mágicos, lúdicos das Mil e Uma Noites, de forma que você consiga aplicar na realidade. Ele traz os contos, mas de forma mais realistas. Então, você começa a falar dos governadores, de pessoas que têm opções, têm escolhas. Apesar de você ter hora que você está lendo, parece que são personagens assim que saíram realmente dos livros da Sherazade e tal, são personagens reais. E se você começa a ler a índole, toda a descrição que o escritor dá ao personagem, você começa a ver que não é tão distante. Apesar disso aqui, do livro, ser uma continuação e ser uma história que aconteceu de repente, como diz aqui atrás do livro, na Idade Média, com a continuação, né? Tá dizendo aqui, ó, a ação se desenrola na Idade Média, numa cidade islâmica indeterminada. Mas o leitor ocidental de hoje terá a surpresa de deparar com elementos do seu cotidiano, uma sociedade infestada pela corrupção e pela inquietação social, alvo de ações clandestinas de seitas religiosas dedicadas a derrubar o regime. Ao mesmo tempo, como na obra-prima da literatura árabe, gênios ainda saem de garrafas abertas por indivíduos ingênuos e transformam suas vidas de muitas maneiras, inclusive para pior. Então, esses elementos de gênios, de metamorfoses, de viagens temporais, isso tudo que tinha no livro, nos contos, né, que a Sherazade contava, ele retoma. Só que agora as pessoas elas têm o poder de decidir se elas querem fazer ou não, né? Fora que uma coisa que eu achei muito curiosa no livro é que é muito posto em prova, assim, né? Porque, assim, o rei, ele já tinha ideia, né, da existência dos gênios, né? Porque são contos da Sherazade. Mas acontecem coisas ali no reino, né? Que a cada capítulo é uma história de uma pessoa. Assim mesmo como meio que nos contos da Sherazade. E ao final, eles começam a se entrelaçar, né? O destino de cada um entrelaça na história do personagem do capítulo seguinte. E aí, algumas justificativas dão que de repente foram gênios saindo, que alguma coisa foi um gênio impetuoso que fez com que aquela pessoa mudasse. Por quê? O que acontece? Naquele reino tinha muita corrupção, como eu disse aqui, desde o governador a comerciantes. Então, as pessoas meio que são provas, elas são colocadas à prova, meio que a fé é testada. E certas pessoas, né, pobres viram ricos, ricos empobrecem, e de repente eles querem saber como estão se lidando com isso. E coisas inexplicáveis acontecem. E o próprio rei, que ouvia as histórias da Sherazade, a esposa dele agora, ele bota em questão, será que são gênios realmente que existem? Será que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Então você tem aquela coisa assim, e fora isso, é muito a questão que coloca como eu disse,
será se ele se tornou um rei justo, um rei bom? E a gente vai acompanhando a evolução do Shariar, né, do rei, à medida que a gente vai lendo. Então, meio que a gente vai descobrindo as coisas juntamente com ele. E a gente vai tendo a sensação se ele realmente perdoou Sherazade, que fica sempre toda hora colocando isso em questão. Ah, mas se o rei é justo, se tal. E uma coisa muito interessante é que ele fala muito da fé, né? Na questão, aponta muito a questão religiosa do livro, né? Então, eles falam sempre em relação, tem várias passagens citando Deus e tal. Ó, sou inocente, Deus é minha testemunha. Só de abrir assim, alguma parte aqui do livro tem alguma coisa falando. E um trecho que eu achei muito interessante, que eu deixei até aqui marcado aqui, é chegando no final. Eu não vou dar nenhum spoiler não, mas assim, é só uma pequena demonstração do que chega o livro, né? O que Deus fez com vocês? Muitos morreram e se fartaram com a morte, e muitos nasceram e não ficaram satisfeitos com a vida. Alguns caíram das alturas e outros se ergueram do fundo do poço. Alguns enriqueceram depois de passar fome, e outros mendigaram depois de terem sido muito ricos. Alguns dos melhores e dos piores gênios estiveram em nossa cidade. E a última notícia é que o sapateiro, no caso, é uma das histórias que acontece, foi designado governador de nosso bairro. E outra passagem aqui. Deus dá fortuna a quem ele quiser, e sem fazer contas. Então são vários trechos que remetem a esse aspecto, tanto de fé, quanto de que as pessoas são responsáveis pelo seu próprio destino, existem escolhas, e sempre também a questão lúdica, né, das Mil e Uma Noites, a questão de que será que um gênio seria capaz disso? Será que não foi a pessoa? Então as pessoas meio que querem botar desculpa no gênio, mas será que não foi a própria pessoa que decidiu o seu destino, ela traçou o seu destino? Porque ela sempre tinha escolha, apesar de ser um gênio falando com ela tinha a opção de continuar sendo aquela pessoa ou melhorar. Ou a pessoa que era boa, dava uma situação melhor a ela e ela tinha a opção de continuar seguindo o caminho correto ou aquilo subir a cabeça dela e ela mudava. Então eu acho que são histórias muito assim, instigantes, muito envolventes, né? E tanto pelo aspecto de enriquecedor da cultura, e ainda mais que eu li um outro livro relacionado às Terra das Mil e Uma Noites, vou deixar até linkado aqui, é um outro projeto literário aqui do canal, então eu fiquei mergulhada muito nessa cultura árabe, e eu achei bastante enriquecedor, e por incrível que pareça, esses dois livros, ele apontam muito a questão da fé, relacionada a Deus e tal. Então eu achei o livro muito bom e recomendo a todos. Apesar de que, já li que várias vezes se recomenda se você ler o livro oficial, né, As Mil e Uma Noites, né, já que esse livro ele retoma várias coisas, vários personagens saem desse livro, eu não senti falta muito disso não. Já que a história, assim, essa sinopse basta assim do ponto de partida, ela é dada nas primeiras páginas, duas primeiras páginas do livro, né, falando essa história da Sherazade e do Shariar, e todo mundo meio que conhece isso. E se você não conhece, que é só, tipo, rapidamente, e você só quer ler livro, porque realmente, você comparar esse livro aqui, que eu acabei de resenhar, com esse livro aqui, que é imenso, realmente, você... Esse aqui eu acho que eu achei que, assim, eu queria muito ler As Mil e Uma Noites, mas acho que depois que eu li esse livro, assim, eu realmente fiquei muito, assim, eu acho que vai ser uma leitura breve, eu acho que esse ano com certeza não vai sair a leitura, mas eu pretendo ser um livro que eu vou ler ano que vem, sim, eu fiquei muito encantada com a maneira, e a narrativa do Naguib, do Naguib Mahfouz, ela é uma narrativa, assim, ela tem aquela prosa, aquela coisa envolvente, né, aquela coisa meio romantizada, ao mesmo tempo que os diálogos, a narrativa por meio dos diálogos, ela corre rápida. Então é uma coisa gostosa de ler. Então não tem nada dificultador, assim, mesmo porque se passar na Idade Média, alguma coisa assim, é uma narrativa extremamente presente. Eu acho que é uma coisa muito boa para reflexão. Então eu acho que se aplica também na nossa sociedade, no dia a dia. Então é isso. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Espero que eu tenha deixado você com vontade de ler este livro. E quem participou do projeto, espero que tenha tido a sensação que nem eu tive, de realmente eu achei uma ótima indicação da tag ao indicar esse livro. E realmente a gente teve um bom contato com um pouco do Egito. Eu acho que eu tô gostando dessa experiência e espero que o livro que eu vou escolher para esse mês, né? Na verdade, esse vídeo, né, eu ia estar a explicar. Esse vídeo era para ter já saído no finalzinho do mês de outubro. A ideia é eu escolher o país, descobrir o livro e no mês, né? A ideia era fazer no final do mês para você ter um mês para ler. Como tá um pouco atrasado, mesmo assim, a ideia é eu vou raspar ainda hoje com vocês no vídeo
E esse vídeo, a resenha vai sair no final deste mês ainda. Então esse livro ainda é pro mês de novembro e vai sair. A resenha é no final do mês. Então vamos descobrir agora qual é o livro do mês. Eu vou aqui pegar, né? Como eu disse, tá sendo decidido assim, né? Eu tô pegando. Por enquanto tá sendo aleatório. Se vocês quiserem uma outra forma, não sei, deixa aqui nos comentários. Eu tô assim, pegando algo bem da minha cabeça mesmo, assim, ou pegando alguns livros que eu tenho aqui de alguns países diferentes, que eu tenho alguns que eu já, tanto da tag mesmo, que já chegou que tem, né, que eles têm a própria tag curadoria, tem a proposta de trazer livros de outros países e tal. Eu tenho alguns também que eu tenho aqui. Então, vamos, sei lá, que tal Moçambique? Bem diferente, eu acho que... Eu tenho algum livro de Moçambique? Nem sei se tem. Talvez tenha. Eu tenho um, não sei qual é. Espero que seja algum que eu tenha, não sei. Porque esse aqui eu tive que comprar, não tinha esse. Vamos torcer pra seja um que eu tenha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou raspar aqui com vocês, então. O livro escolhido vai ser de Moçambique. Tá aqui, Moçambique. Vou raspar aqui. Deixa eu pegar aqui um livro pra apoiar, que eu acho que é melhor. Eu vou aqui raspar com vocês. Já dá pra ler já. O livro que saiu, aqui eu vou mostrar pra vocês, é o Alegre Canto da Perdida, da Paulina Chiziane. E por acaso eu tenho esse livro, né? Eu lembrei que eu tinha algum livro assim de Moçambique que eu comprei recentemente. Pra quem me segue nas redes sociais, não deixe de me seguir. Eu sempre tô colocando, eu fui num evento que teve recentemente aqui no Rio, que foi a Primavera Literária, e por acaso, no stand da editora, eu comprei o livro. Já peguei até aqui, tá até ele aqui. Só um segundinho aqui. Pronto, peguei o livro. Esse aqui é o Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Eu comprei no próprio, como eu disse, eu comprei nesse evento que eu fui, né? Nesse evento literário, eu comprei no próprio stand da editora Dublinense. É uma editora que tem um catálogo muito bom, com esses livros bem diferentes, assim. O livro, eu fiquei bem encantada, assim, a gente conversando com o cara lá do stand e tal. Assim, é um livro que sai bastante e eu acabei, assim, eu achei legal. E eu lembrei que eu tinha algum livro de Moçambique, e como ele é um livro, assim, bastante conhecido, e eu sei que acho que vende, se não me engano, não sei se vende na loja da Tag, que a Tag tem uma lojinha online, né? Então eu falei, será que pode ser que saia? Eu arrisquei, tá? Então, pra você não achar curioso de eu ter o livro, eu arrisquei assim, mas que sorte que saiu, que é um livro que eu queria ler. E aqui tá uma frase aqui da própria Paulina, que fala aqui atrás, né? Fala assim: dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. Então, eu acho que é um livro que vai... Espero que seja um livro que me dê tanta informação, tanta profundidade, assim, como foi esse livro que eu acabei de ler, Noite das Mil e Uma Noites. Então, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, que ainda este mês eu vou resenhar esse livro. E não deixe de me seguir nas minhas redes. Eu tô sempre lá interagindo com vocês, mostrando como anda a minha leitura, marcando algumas citações que eu acho. Então, também tem no Scooby, também tô sempre atualizando as minhas leituras, minhas metas. Então deixem aqui nos comentários sugestões também, o que vocês estão achando do projeto, se gostaram do livro que eu acabei de resenhar do mês, né? E desse livro novo escolhido, o que vocês estão querendo. Mas eu vou dar uma atualizada no site, botar um livro lá direitinho e fazer uma pequena descrição do livro. Não vou fazer a resenha toda não, porque eu vou fazer você assistir o vídeo, senão vai perder a graça. Mas eu vou dar uma pequena resenha desse livro agora, Noite da Mil e Uma Noite, do Naguib Mahfouz, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Um beijo, até mais!